Olá, muito bom dia, minha amiga, meu amigo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Deus abençoe a sua vida. Hoje, 20 de janeiro de 2026. Estamos começando hoje uma nova série. Era para ter começado ontem, mas por alguns probleminhas não conseguimos trazer essa mensagem ontem, né? Mas nós estamos começando essa semana uma série que é a série tem por título Cristianismo Real, uma fé que pode ser vista. Te convido aqui para me acompanhar durante essa semana. Estaremos trazendo uma mensagem ao seu coração, uma palavra de Deus para a sua vida, mas aqui é para nós refletirmos na nossa vida cristã, né? A nossa conduta cristã. Nosso cristianismo é bíblico, nós vivemos um cristianismo real. As pessoas podem ver Jesus em nós, o nosso testemunho, os nossos atos condizem com as nossas palavras. Nós impactamos na sociedade com o nosso testemunho ou nós somos impactados? Então, é esse o tema dessa série dessa semana. Eu convido você a estar aqui comigo. E você que tem me acompanhado, minha gratidão. Obrigado por estar aqui, por ajudar a fortalecer o canal, você que se inscreveu, você que tem compartilhado os vídeos. Deus te abençoe. E você que assiste, mas não se inscreveu ainda, ajuda a fortalecer o canal, se inscreva, divulgue, compartilhe. O nosso intuito é apenas de trazer uma reflexão, trazer uma palavra de Deus aos corações e que sejam abençoados pela palavra de Deus. Amém? E dito isso, eu quero ir ao texto, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, versículos 21 a 23, que diz assim: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse é o primeiro tópico. O primeiro a primeira mensagem, né, dessa série. Fé ou aparência? Quando o cristianismo é só uma religião e nada mais. Meus amigos, uma das palavras mais assustadoras de toda a Bíblia não foi dita para ateus, para incrédulos, não foi dita para pagãos, mas a pessoas religiosas. Jesus aqui não está falando com incrédulos, ele está falando com gente de dentro, com gente de dentro. Ele está falando para pessoas que
conhecem seu nome, falam sua linguagem, que estão envolvidas em atividades espirituais. Uma coisa perigosa não é não conhecer Jesus. É pensar que conhece ou dizer que conhece e não conhecer de fato. Ou conhece e finge que não conhece, que não tem comprometimento. Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Senhor, Senhor. Essa repetição indica intensidade e familiaridade, sabe? Intensidade e familiaridade. Eles chamam Jesus de Senhor. Mas há um problema sério. As palavras não são acompanhadas por submissão. Senhor, quando dizemos Senhor, indica uma submissão e que Jesus, que Deus é o Senhor da nossa vida. É a relação de um servo para o seu Senhor, ou de um escravo para o seu Senhor, para o seu dono. Um servo não faz o que ele simplesmente quer. Ele faz o que o seu Senhor manda, ou que o seu Senhor ordena. Senhor indica obediência. Chamar Deus, Jesus, de Senhor, sem obedecer, é contradição espiritual, é uma grande contradição. Em Lucas 6,46, ele pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Tiago nos faz um alerta em Tiago 1,22. Sedes praticantes da palavra e não somente ouvintes. Praticais. A confissão correta não substitui a obediência real. Ortodoxia sem prática gera um auto-engano. A pessoa engana-se a si mesma. Às vezes tem uma boa ortodoxia, mas na prática ele se engana. Religiosidade não é sinônimo de relacionamento ou de um cristianismo sadio e correto. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha que interessante. Eles apresentam um currículo espiritual. Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos em teu nome? Não fizemos muitas maravilhas em teu nome? Então citam obras impressionantes, mas eles não citam relacionamento. Senhor, Senhor, eu tenho um relacionamento fiel contigo. Não, você não citou. É possível fazer coisas no nome de Jesus sem viver com Jesus.
Oh, é muito possível. Haja vista que hoje nós vemos isso aos montes. Olha, Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 a 3, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Vocês conhecem esse texto? Falando para cristão aqui. Se não tivesse amor, e Jesus ainda diz no Evangelho de João, nas suas instruções aos discípulos, e falando sobre a videira, em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Obras sem comunhão podem impressionar as pessoas. Podem impressionar, podem causar emoções, podem causar sentimentos, mas não impressionam o céu. Deus não se deixa levar pelo verniz da aparência. Deus não se impressiona pelo verniz do emocionalismo. Não. Meus amigos, milagres não substituem transformação. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome profetizamos, curamos, fizemos maravilhas. Ora, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é acima de qualquer nome, de todo nome. Mas usar o nome não significa pertencer de fato a ele. Jesus alerta em Mateus 12:39, é uma geração que busca sinais. 12:38 e 39. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Jesus não confiava neles. Jesus não confiava neles. João 2, capítulo 2, versículo 23 e 25. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, isso é depois dos sinais das bodas, né, de Caná, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Meus amados, o maior milagre não é expulsar demônios, por exemplo. É ter um coração transformado, purificado, obediente a Jesus e a sua palavra. E Jesus faz a declaração muito séria. Eu não vos
conheci. Irmãos, como é duro isso aqui. Eu não vos conheço. Você sabe, meu Deus, o quanto, você imaginou o quanto é duro? Ouvir o quanto vai ser duro naquele dia, ouvir Jesus dizer: eu não vos conheço. Jesus não diz: eu não lembrava de vocês. Diz: eu não vos conheço. E esse conhecer aqui fala de relacionamento, não é de conhecer de vista. Jesus está falando de relacionamento íntimo. O problema não é falta, meus amigos, de atividade, é falta de intimidade. A atividade tem muitas. A semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, são muitas atividades. O problema é a intimidade real, porque conhecer as Escrituras não indica intimidade, não quer dizer intimidade. E por isso há muitos falsos profetas, muitos enganadores, e as pessoas que se deixam levar por emoções, ou por milagres, ou até mesmo supostos milagres. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, eu conheço as minhas ovelhas. Paulo diz a Timóteo, no capítulo 2, versículo 19, que o Senhor conhece os que lhe pertencem. O final é que a religião sem relacionamento termina em rejeição. Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha o diagnóstico. Praticantes da iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles falavam de Jesus. Eles falam de Jesus, mas viviam em desobediência. O cristianismo verdadeiro, e eu não estou falando de perfeição. Perfeição só na glória, só no estado de perfeição. Enquanto estivermos aqui, não há ninguém perfeito. Eu não sou perfeito. Não há ninguém perfeito nesse mundo. E eu não estou falando de perfeição. O cristianismo verdadeiro não é perfeição. É direção. Paulo diz: agora vamos ver, haveremos de permanecer no pecado? Vida não transformada mostra uma fé não genuína. Mas eu quero te chamar ao autoexame. Este texto não foi escrito para nos assustar. Ele foi escrito para nos despertar, para nos alertar, para nos orientarmos pela sua palavra. Agora, eu deixo uma pergunta aí, que é para mim também. A tua fé, a minha fé, é visível
fora da igreja? A minha fé, a tua fé, a nossa fé, confirma o que minha boca confessa ou professa? Eu realmente conheço Jesus? Nós conhecemos realmente Jesus, quem Ele é? Nós sabemos exatamente o que Ele quer e fazemos o que Ele realmente quer? Ou apenas sei sobre Ele quando leio, quando ouço, quando assisto? Qual é a minha relação com Jesus? Qual é a nossa relação dentro do cristianismo, dentro da igreja? Examinai-vos a vós mesmos. Isso aqui não é para tirar pedras, não é para apontar dedos, não é apenas para fazer críticas. É um convite ao autoexame. Jesus está às portas, Jesus está voltando. A era que vivemos é uma era muito difícil. Faça um autoexame. Façamos um autoexame todos os dias. É preciso mudança de verdade. E a frase que eu muito gosto, que toda mudança ela é de dentro para fora. O ato de invernizar nunca muda o caráter. Se a nossa fé tem sido apenas de aparência, hoje é dia de ajuste. Não é de condenação. Jesus não rejeita quem se arrepende. Jesus rejeita quem finge. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Senhor Jesus amado, graças te dou pelo teu senhorio, pela pessoa que és, pelo Rei que és, pelo Senhor da nossa vida. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nos ajuda a melhorar a nossa vida diante de Ti. Nos ajuda a ter arrependimento sincero, não remorso. Porque remorso é apenas o efeito triste de quando erramos, mas arrependimento é voltar atrás, é mudar de rota. Nos ajuda a mudar, Senhor. Nos ajuda a ter uma conversão verdadeira, lavados pela Tua palavra, santificados pela Tua palavra e viver em obediência a Ti, Senhor. Nos ajuda a fugir de tudo que é errado, do pecado, resistir ao pecado. Nos ajuda a ser crentes sinceros, não e agir com sinceridade. É isso que nós precisamos. Uma fé real. Não emoções, não mentiras, mas uma fé real. Nos ajuda, Senhor, ajuda os teus filhos, ajuda o teu povo em nome de Jesus. Amém. No próximo episódio, eu quero chamar você para falarmos sobre a fé verdadeira é visível. A nossa fé tem que ser visível. E aí eu vou deixar um gancho para o próximo episódio. Que tipo de fruto a nossa vida tem produzida? É isso que veremos na próxima mensagem. Fruto ou fachada?
o que a nossa vida revela. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o Brasil.